Fala, desadestrados, aqui quem fala é Eric Zian. Débora Cris. E estamos começando mais um podcast. Mais um Desadestrados pra contar. Esse é qual? Eu nem lembro mais. Não lembro mais. Nem vou, Olha, a nem gente tá vou muito chique, insistir. a gente parou de contar A já. gente parou de contar, já foi 35 milhões de convidados pro Mentira, programa. é porque a gente não contou mesmo antes. Eu não vou saber mesmo não, acho que depois do 12 eu parei. Tu contou Acho que deve ser 15, 14. Enfim, deixa eu falar. Enfim, gente, hoje a gente tá com um professor, que eu não vou conseguir chamar de outro nome, eu passei o dia todinho não chamo de professor, já chamei de professor mesmo. A gente tá aqui com o nosso excelentíssimo professor, Cardiologista. pneumologista. Hoje tá na pós, é pós, né? É, Hoje tá na pós. em andamento. Foi meu professor, pra mim é uma honra ter esse homem aqui. Foi professor, não. agora tá aqui. Eu tô do outro lado da história, que eu vou botar você na parede hoje e vou falar outra coisa. Estamos aqui com o Rodrigo Mendes. E aí, Mendes, eu quero que você se apresente aí pra galera de casa. Nossa, uma grande felicidade aí pelo convite. Uma honra poder estar partilhando um pouco com vocês aqui de uma vivência profissional, né? Passar um pouco dos perrengues que eu passei também. Com certeza, essa é boa. E fazer alguns tópicos pessoais também, até porque, né, eu tenho uma vida além do hospital e de clínicas que eu É atendo bom sempre também. lembrar que o veterinário tem uma vida Também fora. é gente, minha gente. Exatamente. Mas eu preciso dizer que o nosso convidado trouxe o seu próprio, quase não sai, tópicos e slides. Eu achei isso Como maravilhoso. sempre, Que é o sangue de professor na veia. A gente já teve convidado com bloquinho de anotação, com Mas um com slide. livro, mas com slide ele foi o primeiro. Tópicos, Preciso lembrar disso. E eu preciso lembrar também que você foi um dos convidados que alguns a gente escolheu, né? Pra Foi. vir. E você foi um dos pedidos. Ah, A Tinha galera gente, pediu. eu abri uma caixinha de sugestão lá no Instagram, tem lá Rodrigo Mendes. Eu disse, depois a gente vai entrar em contato com o atualizou. Aí Rodrigo eu já Mendes. saí correndo atrás Que dele. bom, que O homem legal. pra São Paulo, Débora, eu tô indo. Mas peraí, chegou? Eu acho que ele pousou em Natal. Eu digo, e aí? Vamos passar com a gente. É basicamente isso, correndo atrás dos convidados. Mas que e legal. aí, doutor, me conta. Como é que o Rodrigo Mendes virou veterinário? Pois é, uma longa história que eu acho que todo mundo é meio até um pouco clichê, né? Mas eu já passei por uma meia graduação, né? Inicialmente na época, deixa eu ver, 2001, mais ou menos. que foi quando eu fui 98 talvez. vestibular. Mais ou menos antes. Não vou contar a idade não mesmo. Não, é melhor não. Mas aí, na época, era muito modinha a questão sistemas de informação na época, ciências da computação. E aí, na época, eu ingressei na faculdade para esse curso, né? Na época era o processo seletivo seriado, a gente fazia 3 vestibulares, no primeiro científico, hoje não é mais científico, né? Primeiro, segundo, terceiro ano Ele científico. entregou o ano dele agora, de nascimento. Ele chamou de Então, científico. Eu não sei nem o que é Você tem isso. noção, né? Mudou muito. Ah, tu sabe? Eu sei. É engraçado que os Eita. meninos estão no 5º ano, não sei o que é 5º ano, mas tudo bem. Mas enfim. E aí, metade do curso não me identifiquei, realmente. E eu tive uma inspiração, um start, né? Um insight. Eu tive um cachorro chamado Bambam, e aos 6 meses de idade, ele foi diagnosticado tinha crise epilética, né? Ou epilepsia verdadeira, né? A idiopática. E aquilo pra gente, pra minha família de um modo geral, né? Foi muito impactante, né? O diagnóstico e todo o controle, o acompanhamento, o diagnóstico. Então, aquilo para mim realmente foi um start de inspiração, né? Um insight. Não, eu sempre gostei de animal e aí fui, né, investigar. Eu estudava muito, mesmo sem ser, né? Tem aquele interesse inicialmente pela área. Eu estudei muito. Vou estudar. E eu sempre me identifiquei também com animal. E foi uma oportunidade que eu tive ali. Não, eu sempre falava antes mesmo da ciência da computação em querer fazer veterinária. Aí foi... Desisti do curso, fiz um ano de cursinho, passei no vestibular, em Patos, morava lá, meus pais também moravam lá, e aí galguei essa carreira que, a princípio, no primeiro momento, era meio focado em me especializar na neurologia, mas conheci 2 professores que para mim foi uma fonte de inspiração para seguir a carreira docente, né? E eu sabia que tinha como eu seguir uma especialidade propriamente, e atrelar a docência àquilo, né? Poder partilhar com alunos no futuro, até tinha boas referências, toda uma carreira de acadêmica, então construí minha carreira toda para ser professor e seguir uma área específica. Na época, uma divisão muito grande, embora o desejo era, por uma questão mesmo, na época, foi uma inspiração, a inspiração ser neuro, mas eu tive 2 professores que foram, um era cardio, então eu acho que foi por aí que eu meio que fiquei dividido, e vi na cardiologia também uma oportunidade de me especializar e seguir a carreira também como veterinário especializado nessa área. E aí estruturei toda a minha carreira
acadêmica em pesquisas, né? Existiam bolsas de iniciação científica Uhum. na época, que a gente chama de PIBIC, que nas federais tem. E aí a gente fez muita pesquisa na área de clínica de pequenos, sempre enfatizando na área de cardiologia também. E aí foi toda a minha graduação com pesquisa científica. Na sequência fiz residência na área também, em clínica de pequenos animais. E aí segui mestrado e doutorado também, né? Principalmente com ênfase na cardiologia. E aí tô Você nessa entrou na aí. faculdade em que ano e saiu em que ano? Entrei em 2005, saí em 2009. Teve um período de residência, depois 2 anos de mestrado e 2 anos de cardiologia. Nesse meio termo da residência, eu fiz também especialização em clínica de pequenos animais na Equalis. E durante a vigência do mestrado, um aprimoramento em cardiologia. Ou seja, ele não dormiu. Não. dormi Basicamente, não. uma Cansaço, década da né? vida dele, ele ficou Claro. acordado pra fazer tudo que precisava fazer da vida. Tô pensando como é possível. Às vezes a gente tenta. Qual foi pra você a maior dificuldade no período que você estava estudando? Na época, hoje existe uma facilidade muito grande, de uma certa forma, em um acesso à informação. Na minha época, não tinha tanta. Você tinha que estar vinculado a um programa de pós-graduação para ter acesso a uma plataforma. Essas plataformas têm um acesso restrito às unidades de pós-graduação, em que você recebia a senha. Às vezes só acessava essas bibliotecas virtuais da universidade, com E o dentro link e do login prédio da dentro do universidade. prédio da universidade. Então, a gente aproveitava para fazer nossa revisão de literatura nessas ocasiões. E ainda era muito restrito nesse sentido. E os grandes desafios que eu tive, na verdade, era, na época das nossas pesquisas, eles precisavam de dinheiro, né? E a gente utilizava a nossa bolsa, tanto na graduação, como também no período de mestrado e doutorado. E passei uma dificuldade muito grande no meu doutorado, em termos de, por exemplo, para poder concluir minha tese de doutorado, ou iniciar, talvez, eu tive que comprar um equipamento de ecocardiografia. Então, isso... Antes mesmo de ter como pagar por ele. Exatamente. Que não é barato. Não é nada barato, tive que ser financiado. E, assim, foi uma dificuldade muito grande, porque nesse meio termo, eu vim para Natal, para ensinar na UNP, né? E na época que eu vim para receber, como a gente recebe como horista, né, uma disciplina, ela tem uma carga horária, a gente recebe pela carga horária dada a aula. Então, aí juntou tudo isso, né? Então, foi um período muito difícil. Durante o doutorado também, essas limitações lá em São Paulo, o dinheiro não dava para pagar aluguel, teve situações que eu tive que dar plantão numa cidade próxima, né, em Ribeirão Preto, e foi bem difícil para poder me manter mesmo. Passei fome. Teve dias que não tinha o que comer. Então chegava do plantão, não tinha recebido ainda, o dinheiro tinha acabado e ficava naquela, né? Mas tudo tem um preço, né? A gente tem que alcançar, nada é fácil. Sim. É clichê? É, mas é uma realidade. Eu acho que de verdade. muita gente, né? É uma realidade de muita gente. Tive muita dificuldade nesse sentido, mas graças a Deus, meus pais sempre me deram muito suporte e amparo, mesmo sem ter tantas condições. Mas até onde eles podiam ir, já me ajudavam muito. E aqui, quando eu cheguei em Natal, foi uma decisão muito difícil vir para Natal, porque eu estava com passagem comprada, tudo comprado para ir fazer meu doutorado de sanduíche em Portugal. Então eu tive que decidir. No momento do convite, tinha 2 caminhos para você. 2 caminhos. E aí a minha orientadora da época, a professora Felisbina Queiroga, ela fez, vê o que tu quer, como é que tá. E eu já não aguentava mais viver de bolsa, viver naquela limitação. Eu tava precisando já aplicar tudo aquilo, né, que eu aprendi, o que busquei, o que eu desenvolvi. E quando veio essa oportunidade da docência, eu fiz, eu tenho buscado isso desde sempre, então agora que apareceu essa oportunidade, ela foi extremamente assim, compreensiva nesse sentido. Fiz, vai, aceita, não vai faltar a oportunidade de você vir para cá. E eu vim preparado para ficar em Natal 2 a 3 anos. Que era para desenvolver essas minhas habilidades de docência, passar por uma relação do que é planejamento pedagógico, estudar para dar aula também, aplicar e tentar transcender o meu conhecimento prático para uma aula. Então, mas só que eu esbarrei em uma estrutura acadêmica que eu não sabia e que eu sabia que todas as faculdades tinham e que meio que
limitava, restringia você, e fazia até você seguir alguns caminhos dentro da universidade que você nunca imaginava que pudesse seguir. Como, por exemplo, você assumir disciplinas que você não tem habilidade nenhuma para dar. Então, esse foi um outro grande desafio. De uma certa forma, no primeiro momento, a gente encarava como meio que frustrante, mas depois a gente entendia que fazia parte de todo um processo de desenvolvimento também. Absorvia como desafio. Exatamente. E foi muito importante também. Não Você só eu, aprendia com isso também. exatamente. Então, a gente, jogo cintura, aprendia coisas novas, né? Mas eu feria um princípio meu que para mim era o mais importante, que era o quê? Dar aula de algo que eu não fazia. Então, esse era o maior, é o que mais me maltratava. Mesmo que eu tentasse suprir isso fazendo cursos por fora, pagando do meu bolso para poder trazer para os alunos essa experiência meio que transitória, né? Mas não deixava de ser uma experiência de ponto de vista teórico e prático, com os estágios ou com aulas práticas que eu recebia nesses cursos, mas realmente foi bem complicado. E aí vieram os meninos, né? E aí você chegou em Natal e os meninos vieram. Exatamente, com 3, 4 meses de namoro. Inclusive, os meninos já foram falados aqui nesse programa. Exatamente, já, né? Então, o Caio e Theo entraram nessa trajetória e mudou. Mudou um pouco, né? E, foi frustrante? Eu não sei qual foi no momento a dar notícia o que eu pude sentir, assim. É realmente Não é algo... que você estava esperando, né? Foi extraordinariamente inconclusivo que eu sentia. Então, assim... Sem palavras pra descrever. Tanto para mim como para a mãe deles. Com certeza tipo, para ela não era só também. uma criança. Era... Exatamente, duas crianças, Basta duas uma, pessoinhas. viram duas. Duas Aí vamos trabalhar muito crianças. mais. Vamos... Exatamente. Uma já seria uma mudança para os dois muito grande. E duas ainda mais, né? Então, realmente nós tivemos que fazer alguma série de adaptações na nossa perspectiva profissional, enfim. E me fez mudar completamente. Quer dizer, não fui embora, né? Como eu esperaria que eu fosse, como eu estava planejando ir. Permaneci na universidade e foi o meu segundo maior impacto também foi a demissão. Né? Foi realmente algo que pegou muito surpresa. Quando a gente está, às vezes a gente está dentro de um vínculo institucional, um vínculo empregatício, é inevitável, você cria uma certa comodidade. Fica meio tranquilo, né, fica. ali. E na época, ser professor de uma instituição que me trazia, recebia bem, né? E era mais na perspectiva dos meninos, né? De eu ter, não, esse eu tenho que ter em função dos meninos. Eu tenho que ter garantias, né? Mensais, porque eu preciso ter toda uma manutenção. Eu e a mãe deles, né? Mas aquilo trazia, de certa forma, um pseudo-conforto. Um conforto que me deixava na zona de conforto e que me estagnou do tempo, né? E aí, com a demissão, veio uma miscigenação de emoções. E agora, aquela sempre pergunta, e agora o que é que eu vou fazer? Não, mas você é um profissional consolidado. Você falou aí, veio na minha cabeça isso. A gente você mesmo é um profissional consolidado. A dificuldade o medo é a mesma. vem para todo mundo. Consolidado Exatamente. dentro da sala de Dentro aula. da sala Você de precisava aula. ir enfrentar o mundo Eu agora. estava fora, né? Eu ficava meio restrito a um hospital que eu atendia. Então eu abdiquei de atender. Quando eu vinha a Natal, que eu não tinha dedicação exclusiva, eu atendia nos outros hospitais. Mas eu abri mão, né? Eu não tinha disponibilidade. Eu não era um profissional disponível. É verdade, a hora que a gente chegasse, o Mendes estava dentro do CSV. Exatamente. Dentro da UNP. Então ninguém podia contar com o meu serviço. E agora? Então teve todo um planejamento, enfim. E logo quando eu percebi que existia essa possibilidade, né, de ser desligado da universidade, eu já fui, né, mostrando e já buscando aí, garimpando os outros hospitais, muito em breve, talvez eu venha oferecer o serviço. Aí não, pode só... Aí foi que eu percebi que a disponibilidade é um elemento muito importante para quem trabalha volante, ou quem trabalha dando plantão, ou quem trabalha oferecendo um serviço. Né? Quando a gente está como clínico geral, a gente oferece um serviço. Né? Vai para a clínica para dar um plantão à noite, ou para dar um plantão de manhã, enfim. Durante a madrugada, você está oferecendo serviço. E quando você tem disponibilidade, você vem ganhando credibilidade nos hospitais, né? No segmento veterinário, né? Na região onde você atua.
E aí eu vi que o elemento principal era a disponibilidade, porém tenho todo um cansaço mental e físico também, né? Porque aí vem aquela coisa, eu tenho isso para pagar, eu tenho tal boleto, eu tenho tal compromisso. As contas chegando no dia certo, né? Uhum. Não falha não. E aí eu precisava, tenho que fazer um cálculo, tenho que fazer tantos atendimentos, aí começa aquela coisa na cabeça, que você nem dormia direito. Realmente os 3 primeiros meses foram bem difíceis depois da demissão, mas aí eu fui sentindo o mercado, fui vendo a minha necessidade de me aprimorar ainda mais, inclusive na minha área de atuação, que era a cardiologia, mas se tinha uma lacuna muito grande dentro da minha área de atuação, que eram particularidades mais voltadas para pneumologia. E aí eu fiz, eu preciso preencher essa lacuna por uma questão profissional também, por uma questão ética minha, ou seja, minha mesmo. Não, eu preciso porque eu tenho umas certas deficiências nesse segmento e que fica muito a desejar quando eu ofereço meu serviço de cardiologia. Não existe especialidade ainda no Brasil de pneumologista, né? As primeiras turmas estão saindo agora pela UFAP, uma primeira turma, e eu estou na segunda turma, e a Anclivepa São Paulo lançou, mas não é uma pós-graduação em pneumologia, é de afecções respiratórias. Embora a estrutura curricular seja um pouco semelhante, mas a que tem enfoque lato sensu é a pneumologia de onde eu estou fazendo. Eu e a Gabriele, que trabalha lá no Hospital Veterinário de Natal, na HVN. Então, ela ela escolheu mais por que ela gosta muito de intensivismo, e eu mais preencher lacunas que eu achava que precisam ser preenchidas pela minha atuação. Atuando Sim, com essa necessidade. Exatamente. E um tópico que eu acho que muita gente vai se identificar é quando a gente presta um serviço, até meu checklist aqui, né? Meu checklist quando a gente fala do trabalho volante, né? Para todos vocês, ou todos os telespectadores, os ouvintes que vão acompanhar esse podcast, estão acompanhando, a área que você vai escolher para se especializar, faça uma análise de gestão de operações. Por exemplo, a Débora quer trabalhar, eu quero trabalhar com nefrologia. Não, pretendo trabalhar, não, trabalho com fisioterapia. Então, por trás da especialidade, além do investimento na pós, que eu falo para vocês, o investimento na pós, ele representa 20% do gasto que vocês vão ter para poder trabalhar e atender as demandas que sua especialidade exige. 20% a 30%. Existem especialidades que requerem menos, mas existem especialidades que requerem mais. A oftalmologia é muito cara, a cardiologia ela é muito cara. Não existe cardiologia sem ecocardiografia, sem exame eletrocardiográfico contínuo, sem eletrocardiografia, sem aferição de pressão, né? Não existe pneumologia sem ultrassom pulmonar. Não existe pneumologia sem endoscopia respiratória. Ele gostou, as duas mais caras, eu acho que exatamente. Qual que gasta mais, vou escolher. E por trás dessa estruturação vem a logística, né? Então, você vai atender nefro, você precisa de um equipamento de hemodiálise. E o que é que acontece? Quando você trabalha volante, muitos dos volantes querem trabalhar na informalidade. O que é isso? Não quer CNPJ. Porque imposto é caro, porque isso é aquilo. Eu vou ter que gerar, como é que se diz? Nota fiscal. O Eric vai fazer, quanto foi a tua consulta? Tanto, vou ter que gerar nota fiscal para mim, tu vai pagar. Não quero, eu prefiro, enfim. Aí o que acontece com clínicas e hospitais? Que é um direito deles, porque eles pagam imposto pra caramba. Um hospital veterinário, uma clínica veterinária para se manter hoje no Brasil é muito caro. E é muito difícil. E vou dizer a você, é Deus que ajuda, viu? Porque é difícil manter uma estrutura hospitalar com todos os processos operacionais que atendam os pré-requisitos éticos, né? E que possam oferecer um trabalho de qualidade. Aí tu trabalha na informalidade. É inevitável, assim. É algo involuntário. O gestor da empresa, ele vai te enxergar como um profissional informal. Então, não é que ele te desvaloriza. Ele não te desvaloriza. Mas ele paga muito tributo. Então, o que ele vai fazer em cima do teu serviço? Colocar um valor. E, às vezes, onera o seu valor e limita a tua área de atuação. Isso é normal. Isso é no Brasil, né?
A partir do momento que tu começa, mas eu investi muito caro, mas eu preciso comprar o meu equipamento de hemodiálise, mas eu preciso comprar meu aparelho de hemogasometria, eu preciso comprar meus equipamentos de fisioterapia, eu preciso pagar, na verdade, eu preciso pagar isso, então, pagar tudo então eu isso. vou trabalhar na informalidade, quando for chegando ali e tal, eu vou pagar. Não vai. Tu nunca vai se formalizar. E aí, para a empresa que está te contratando, ele vai te chegar como um agente informal. Quando tu formaliza e se profissionaliza, tu vai ser enxergado de maneira diferente. E aí o volante, onde é que entra nessa? O volante botei aqui. Para poder tu atuar naquela clínica, tu tem que ter uma estrutura mínima para instalar as tuas coisas. Mínima. Né? Aí começa um outro entrave. Você atende em local X, mas aqui você não atende. Calma, vamos lá. E aí atende a estrutura mínima? Às vezes não, às vezes ajeita, às vezes adapta. Mas aí interfere diretamente na qualidade do teu trabalho, ou na percepção que o tutor tem do teu trabalho, ou até mesmo do profissional que está ali vendo o teu trabalho. Então, isso tem que ser tudo pensado. Eu estou fazendo questão de compartilhar isso com vocês aqui, que foram meus ex-alunos que já estão no mercado, enfim, e com os que estão por vir, porque é uma realidade depois da pandemia isso. Eu acho que foi Gabi que falou aqui, né? Gabriele? Isso, Gabi Péssico. Ela falou dessa nova tendência que foi emergente durante a pandemia. Então, isso tudo, né? Exatamente. Então, o atendimento domiciliar, ele cresceu muito, mas junto com ele veio esse estigma da informalidade. O estigma da subserviência. Ali, quando você está na casa do tutor, você não pode mostrar todo o seu... Você não consegue, por mais profissional que você seja, você não consegue. E aí você tem que se adaptar. Aí vem as adaptações do trabalho domiciliar. Você cria um carro mais adaptado, às vezes. Então, isso são adequações que precisam ser feitas para que o tutor enxergue você como um profissional. Mas é caro. Com né? certeza. Então, lá em São Paulo tem muito disso, no Rio, no Belo Horizonte, o pessoal trabalha e já estão sofrendo um pouco com isso. E eles estão começando a se formalizar e agregar, porque quando eles se formalizam, eles podem agregar mais, eles vão ganhar mais e vão poder ter uma atuação de qualidade, né? E aí, tu tem que atender hoje de manhã, vocês vão atender agora de manhã no Hospital X, que é aqui em Lagoa Nova. Aí depois tu tem que ir lá para Tirol. Só que de lá depois tu tem que ir para Zona Sul, Capim Macio, Ponta Negra. Tem tempo, né? Quanto tempo tu vai gastar? Aí tu começa, não, mas eu preciso fazer tantos atendimentos para atender minha demanda. Aí tu vai e olha assim, essa clínica do Tirol me chama uma vez na vida. Já do Capim Macio e essa daqui de Lagoa Nova, toda semana tem paciente. Né? Aí tu vai para lá, vai preencher uma lacuna logística de tempo de ida, de consulta, que tu não sabe o que pode acontecer nessa consulta. Às vezes é uma consulta rápida, como pode ter consulta de eu ficar lá para estabilizar um paciente, por exemplo. Logística para voltar. E aí, esse espaço toma 2 pacientes teus num canto que tu já tem rotina e que tu, não vai dar para agendar. Dá certo para quinta-feira? Então tu perdeu aqueles 2 pacientes que podia ter antecipado. Tá entendendo? É muito complicado. Então tem toda uma gestão logística que depois, quando é que vocês vão conseguir? Depois de 1 ano de trabalho, volante. Vocês conseguem pensar nisso. Estruturar melhor essa logística. E aquelas clínicas sabem, eu tenho um espaço no primeiro horário da quinta. Tu tá hoje é terça, né? Hoje é terça. Na terça. Na quinta-feira de manhã. Ali não vai afetar, porque vai ser teu primeiro paciente de lá, tu vai passar o resto do dia na clínica que tu mais atende. Né? Não tô desmerecendo A, B ou C. Às vezes aquela rotina tem uma demanda menor. É normal. Mas tu tem gasolina para pagar. Equipamento para pagar. Tu tem equipamento para pagar. Tu tem tributos para pagar, se tu já estiver na formalidade. Né? E tu tem também a questão da depreciação dos teus equipamentos também, que você fica, monta e desmonta, monta e desmonta. E às vezes a estrutura não é tão adequada. E aí compromete a qualidade do teu trabalho. E, às vezes, o contratante nem é veterinário. Às vezes, ele é uma clínica que tem um plantonista que contrata um veterinário. E o cara é difícil porque o cara não é da área. Então, são pessoas que são difíceis. Se fosse pelo veterinário, o veterinário fica constrangido. Às vezes, assim, não. Fica tranquilo, eu sei que não é contigo problema. Não é você, problema. Às vezes, tá tendo muito isso, né? A veterinária cresceu tanto no Brasil e no mundo que todo mundo encheu os olhos, né? Tem um monte de gente criando hospital, mas não é da área.
Não é da área. Viu que é uma fonte boa de receita empresarial, contrata e monta um hospital. Tem muito. Muito investidor financeiro. Por Entendeu? detrás, né? Tem. Então aí é uma questão que realmente a gente, né? Aí tem a gestão da agenda, que é outro gargalo grande, que normalmente a gente fica com dificuldade, né? Então é importante a gente contratar uma pessoa. Você trabalha com a sua gestão de agenda? É Isso, você só mesmo? um hospital que tem acesso à minha agenda e tem liberdade de ter agendamento. Os demais hospitais, eu mesmo agendo. Eles ligam e eu agendo. E hoje Aí é você o tem problema. uma equipe que trabalha com você ou é só você? Isso, não, tem eu, e é outro ponto que eu tenho aqui, né? Que é a questão do auxiliar veterinário. Você vai trabalhar volante, você vai precisar de um auxiliar treinado por você. Entendeu? É importantíssimo. Muda completamente a qualidade do seu trabalho. Uhum. Mas, Rodrigo, eu trabalho a domicílio. Melhor ainda. Tu tem que ter alguém contigo, sabe? Não dá pra fazer as coisas Não que a dá. gente O que a gente tutor quer não fazer. consegue. Mas eu já trabalhei a domicílio. Eu fiz 2... Logo quando eu, no desespero, no calor ali da mudança radical de rotina, depois da demissão, eu fiz atendimento. Nossa, que dificuldade, gente. É tenso. E assim, eu me via numa situação que eu digo, assim, em termos de percepção mesmo, internalizando. Nossa, como meu atendimento foi ruim. Pra mim, pro tutor ele não vai ter essa intenção, mas meu exame ficou ruim. Não tinha quem segurasse direito. O cachorro tá na área dele. O cachorro tá Ou feliz, né, seja, ele é dominante ali. Ele não vai deixar ninguém segurar. Então, realmente eu assim, tiro o chapéu pra quem faz. Mas pra mim, como eu trabalho com exames complementares específicos, comprometia muito a qualidade, e aí eu abdiquei de trabalhar e trabalho ainda como volante, assim, nesse sentido. Só em clínicas e hospitais, e cada vez mais a gente vem percebendo que a gente vem restringindo também as clínicas e hospitais que a gente atende, né? E tem dado certo. Isso aí é um grande... A vantagem e desvantagem. Desvantagens, eu acho que está incutido em tudo isso que eu falei, e vantagem, você faz muito mais exame. Você trabalha bem. Né? Você ganha mais dinheiro. Uhum. Vamos falar de dinheiro. A gente ganha mais dinheiro. Né? É cansativo? É. Não tem hora? Não tem hora. Às vezes você chega em casa às 10 da noite. Você chega às 11 da noite. Eu já tava de plantão em estágio, tipo, será que consegue agora, nesse momento, urgência? Exatamente. Fulano tá vindo. Exatamente. Então, assim, vai trabalhar. É uma realidade. Para os hospitais é muito bom você ter profissionais que atuam em especialidades e contratar de maneira terceirizada. Mas fica um alerta, se formalizem, né? Para a empresa que está te contratando, é bom, e para você também. Ou seja, não adianta se formar, pegar o carimbo e dizer, vou atender a domicílio e Exatamente. sair debaixo do braço com o Exatamente. estetoscópio. Se formaliza, vai gastar mais? Vai, no início vai. Dá um jeito, gente. Um grande pulo do gato que eu estou dando, que é uma instituição que realmente vem ajudando muitos veterinários de 2 décadas para cá, de 20 anos para cá, realmente abrir uma carta de empréstimos boa, com juros baixíssimos e com carência para começar a pagar, é o Banco do Nordeste. Nenhum outro estado tem isso, sabe? Então o Nordeste tem o Banco do Nordeste, que foi um banco realmente criado para atender essa necessidade do pequeno e do médio empreendedor. Então vale a pena. Você consegue tranquilamente 50 mil reais assim, fácil. Então, 50 mil reais para começar, para comprar um equipamento, né? E aí eles exigem uma coisa que eu acho interessante, que você seja empresa, né? Você mínimo, sendo empresa, né? então eles só liberam para empresa. Isso é bom, que força você a se formalizar. Uhum. Tem empresas que não pedem nota fiscal? Tem empresas que pedem nota fiscal, né? Mas para você, de uma certa forma, emitir nota fiscal é bom por 2 razões. Uma primeira, você gera receita para sua empresa, então sua empresa ela é vista como geradora de receita. E para o banco, ele gera receita. Com 1 ano, tu pediu tu tem 1 ano para começar a pagar. Tu te pegou hoje. Tu só vai começar a pagar a primeira prestação com 4, 5% ao ano. Ou seja, quase nada, minha gente. Quase nada. Então, assim, e te dá 1 ano para começar a pagar. Então, vale a pena vocês buscarem isso para se formalizar. Eu comprei meu aparelho assim, né? Se não fosse ele, não tava hoje aqui,
Sendo muito franco com vocês. E só alcancei isso. Quem tem dinheiro para comprar à vista, compra à vista. Parabéns pra você. Que é o sonho tem da dinheiro, gente. que tem. Mas... Eu sou a representação, acho que 90% do Brasil, só que a gente não tem condições de comprar à vista. Exatamente. E é uma realidade. E do nordestino nem se fala. Né? Então, tem essa opção. Busque que vale a pena. Né? Então, é uma proposta interessante para a gente. E faz a gente sair dessa zona de conforto e se profissionalizar. E vou te dizer uma coisa. A empresa e teus colegas já vão te enxergar de outra maneira, sabe? Nossa, olha como ela tem uma marca, ela tem uma empresa. Ah, ela trabalha volante, sim, trabalha, mas ela tem marca, ela tem empresa, ela tem credibilidade financeira, né? O negócio apertou, eu queria comprar mais outro equipamento, tá entrando dinheirinho, dá pro banco, libera, você tá gerando receita, libera mais 50. Às vezes nem pede mais projeto, já você tem crédito pré-aprovado. Então, busquem isso que de fato... E o volante, né? Desvantagem do fixo. O volante gera mais receita. É mais trabalhoso, tudo que eu falei, né? Tem que pagar funcionário, né? Tem que ter um funcionário com você para pagar. Tem gente que não precisa, às vezes a especialidade não precisa, né? A professora Amanda, por exemplo, vai falar, endócrino, ela não vai precisar. Às vezes a própria estrutura do hospital onde ela está terceirizando o serviço dela... Consegue atender o que ela precisa. Já, é a contrapartida? É a contrapartida do hospital, tem que ter uma contrapartida, né? E aí essa contrapartida vai precisar colher o material, tudo mais. Então tem áreas realmente que é mais tranquilo para isso. Exatamente, mas tem áreas de atuação que não, né? A minha é uma delas. Mas se não contém o cachorro do jeito certo, seu exame não vai funcionar. Exatamente. Ah, mas eu quero ser anestesista do mesmo jeito. Quem esteve aqui com a gente foi Charles, né? Ele estava falando justamente sobre isso, a importância de ter uma clínica com a estrutura para ele fazer determinados tipos de exame. Exatamente. Acho que ele estava falando sobre retinografia, se eu não me engano, Isso. tem que ter um ambiente todo escuro, não pode ter uma luz de um ar-condicionado. E ele disse que essa é uma dificuldade. Ele não consegue fazer um exame bom sendo volante por causa disso. Aí parece que, eu não sei se é na prova veterinária, que estão tentando fazer um espaço lá para realmente Tudo ele fechado, conseguir né? fazer o exame para não ter nenhum tipo de luz para não atrapalhar no exame dele. Então essa é realmente uma dificuldade grande do Aí volante. ele vai passar por um desafio. É lá. É uma unidade hospitalar. Talvez ele só atenda essa necessidade de lá. Né? Porque, mas a empresa tal vai encaminhar para lá. Aí começa. Existe. É natural e tem que ter. Uhum. Pô, o cara do lado do hospital tá gastando muito também. Isso aqui também. Mas tu atende aqui. Então tu vem te dar. Aí então faz. Então a estrutura pra mim. Não, monta aí pra mim que eu chego. Eu faço todo dia se você Simples. quiser. Mas é difícil às vezes, porque o gestor não é um veterinário. Acontece. E não entende a Exatamente, importância, né? nunca vai entender. Então, assim, são as dificuldades que a gente tem por trabalhar. E o fixo, você tem a comodidade, quando é seu, o espaço, e receber o valor integral, você vai atender menos, compensa no primeiro momento, mas você vai estar com uma estrutura toda arrumadinha, toda bonitinha. Tudo do jeito que você quer. Exatamente. Que é o que eu preciso, que eu vou tentar fazer, que eu, na verdade, a perspectiva é de começar nesse segundo semestre, com endoscopia respiratória. Eu tem um fixo, que não tem como ficar movimentando, que é um aparelho de endoscopia, e comprei portáteis. Esses portáteis, eles dá para fazer nas clínicas, oferecer o serviço nas clínicas, porém, esses portáteis têm alguma limitação que o fixo não tem. Que o fixo, na verdade... Não, eu falei errado. Eles têm limitações que o fixo Que não o tem. fixo- É verdade, que ele vai poder me propiciar coisa que o portátil não dá. Então, vai ter ocasião que eu vou ter que não. Esse aqui tem que ser fixo, meu ambiente tá lá, precisa de anestesia, então tudo isso vai influenciar. Tem que treinar o anestesista porque uma endoscopia respiratória ela é diferente da endoscopia gastrointestinal. Então o animal precisa estar meio que superficial, porque eu preciso ver uma ventilação dinâmica. Então meio que acordar. Então assim, tem que ter não é todo o protocolo, porque se eu deprimir muito o cachorro, eu perco os reflexos, não tem como eu avaliar se tem um colapso brônquico, se tem uma traqueomalácia, se tem uma broncomalácia, enfim, a laringe, se tem paralisia de laringe, não tem como. E aí já tem esse outro gargalo, né? Então, cada área, assim, tem trazido. Essa nova área, para mim, vai ser um desafio muito grande. Que eu tive, na verdade, a endoscopia respiratória, eu fiz um aprimoramento em paralelo. Além da pós que já vai ter também, né? Módulos atrelas, são 3 módulos só de endoscopia respiratória. Mas aí eu vi a necessidade de fazer um aprimoramento com um professor que tem muita credibilidade na área, um professor internacional, e já me permitiu antecipar o serviço e já oferecer ao mercado natal.
Top. A gente já deu uma passada, basicamente, toda a sua história, desde da faculdade até a sua vida hoje. atual, né? Fala da vida pessoal. Mas... Nada, eu queria perguntar uma coisa. Pergunta, fica à vontade. Você lembra da sua primeira sensação quando você entrou na sala de aula? Tipo Sim. assim, realizei meu sonho, estou na sala de aula. Sim. É a turma que... Quando eu entrei no terceiro semestre para dar uma disciplina de práticas veterinárias 2. Que antes era... Hoje tá, né, na disciplina, tá no segundo semestre, mas antes era no terceiro semestre. Já tinha Eu um ano tive de... aula com você no terceiro semestre. Pronto. Veterinária. Foi, não foi? Então era no terceiro semestre. E quando eu entrei, primeiro impacto, né? Eu já tinha sido professor substituto. Minha turma de professor substituto tinha 36 alunos. Quando eu entrei, tinha 90. Por aí. Foi palestra, né? Quase. Quando eu entrei, o coordenador na época, Padilha, fez: tu já viu o tamanho da tua turma? Fiz: não, vai dar uma olhada lá pra tu ver o tamanho da tua turma. Eu olhei pela janela, não acredito, não. E aí, foi bem interessante, porque eu fiz: agora eu tô dando aula não como professor substituto, tô como professor titular, né? Foi algo assim, eu primeiro, uma semana, foi uma semana depois eu falo desse evento. Uma semana antes, eu vim, uma semana antes, teve todo um cansaço de mudança, enfim, aquela coisa, de me estruturar para começar a dar aula. Essa aula eu já tinha dado, inclusive, é uma aula de semiologia, na época era semiologia, princípios de anamnese, exatamente, os princípios da semiologia. Anamnese, exame físico geral, enfim, algo que eu já fazia, né, e já tinha dado aula. Mas aí, aquela sensação que você tem da primeira impressão, né, eu acho que é o que mais me maltratava, essa alta exigência da qual é a primeira impressão que eu vou dar? É ter, né, vou passar para esses alunos, porque é uma disciplina hoje que em qualquer faculdade que você vai, ela é sempre muito, digamos assim, cobrada, exigida, que sejam bem dadas, profissionais, porque ela é a base, né? Quem vai trabalhar com clínica médica, disciplinas de clínica em geral, na verdade, são áreas de atuação profissional que exigem profissionais que tenham pelo menos experiência na área para poder passar. Então, esse foi o meu maior medo. E aí foi extremamente cansativo. Comecei essa aula de 7h30, terminei 12h30, porque era o dia todo de aula. Nossa. E aí foi bem cansado. Teve aluno que chegou: professor, a sua aula foi boa até 10h30. Depois disso, ninguém mais conseguia mais pensar em nada. A pessoa não tava mais nem lá depois das 10h30. E eu também já tá extremamente cansado. O professor, ele tem ciência, né? Que de fato existe essa exaustão. Eu não sou mais aluno, eu posso falar. Hoje eu vejo o quanto isso faz mal para mim e para os alunos. Mas antigamente eu não tinha tanta experiência de sala, né? De professor substituto em tópicos específicos, como lá, quando eu dava só cardiologia, acho que era urinário, que eram 2 professores substitutos da mesma disciplina, mas nunca tinha subido a disciplina integralmente. Mas pode dar seu depoimento agora. Não, mas é porque é tenso, você é horrível. Tá com o mesmo professor, no mesmo conteúdo, de 7h20 até 12h40. Eu lembro que nas aulas com Mendes era meu desespero. Não porque o assunto era ruim ou porque ele dava aula mesmo. Uma coisa que eu falo: Mendes é um professorzão, tem conteúdo demais, então disso eu nunca vou poder reclamar. Meu desespero era Mendes falando e eu aqui, ó. Porque eu queria conseguir anotar tudo que ele falava. Exatamente. É cansativo. Exato, muito cansativo. É antididático, na verdade. Se você for ver, né, o pessoal que trabalha com educação fala: suas aulas não pode ultrapassar de 50 minutos. E as aulas, no máximo 50 minutos, você tem que ter intervalo de 10 minutos. Então, ela tem que ser intercalada, né? E principalmente que você vai dar aula o dia todo. Quando a gente faz pós-graduação, é desse jeito. O cara começa às 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, como eu faço agora, a gente começa 8 da manhã, 9 da manhã, termina às vezes 8 da noite, 9 da noite. Então, a tarde do cérebro não tá mais nem ali. Tá, eu não lembro mais nem meu nome. Não lembra. Não, a gente não tem mais. A gente sabe que você nem tá aprendendo, sendo muito sincero. Eu falei: ninguém tá entendendo mais nada. Às vezes não sei nem o que eu tô falando mais. Sabe? Você dá aula para pessoas que estão ali. Não é porque não é com desinteresse, mas é porque estão cansadas. E todo mundo com a cabecinha assim, ó. E a gente tem que. Né, é horrível. Tô entendendo? Aham, sei. Tudo Sim. Zumbi. Não, E mas o não nome, tão. sei não. Completamente compreensível. Hoje eu sou aluno, né? Eu sei como é. Tu voltei a ser aluno, eu sei como é. Difícil. Então é bem difícil. Você lembra de momentos importantes para você dentro da faculdade como professor? Momentos que marcaram a sua carreira aí, pelo menos na UNP, né? Sim. A primeira vez que eu fui pra ouvidoria.
Eu nunca coloquei um professor na ouvidoria, eu tinha muito medo. Deus o livre. Mas tinha uma galera lá na sala que botava mesmo. Primeira vez que muitas vezes eu fui pra ouvidoria. Vocês sabem o nome do aluno? Não, a gente não tem acesso. Tem certeza? Tem não, juro a você, a gente não tem. Que o coordenador sabe, mas o coordenador tem que manter aquele sigilo profissional. Isso. E vou ser sincero, Eric e Débora. 90%. Tinha coisas que 90% dos alunos tinham razão. Das reclamações. Tinha uma delas que fugiam do escopo profissional, né? De atuação ali como professor. Mas 90% delas faziam sentido, sabe? E era importante esse feedback da ouvidoria. Embora a gente é muito ruim. Acho que ninguém gosta de ser criticado. Com certeza. É horrível. Mas aí o cara respira, começa a analisar, pior que ele tem razão. Sabe? Ele faz sentido isso que ele está reclamando. Se o professor, claro, se permitir fazer essa reflexão, né? Exatamente. E o maior tempo, no finalzinho só que eu tive como coordenadora Luana, a gente praticamente pegou a pandemia, mas uma coisa que eu via muito no coordenador na época, que era Padilha, eu dizia, Padilha, deixa eu só absorver, que se eu responder agora, eu vou responder no calor da raiva, né? No calor da emoção ali. Mas deixa eu... Aí ele falou, não, analise tudo e a gente vê. Ok, porque ele tinha que dar uma devolutiva. Com base naquilo, ele tinha que criar um plano de ação, de resolução, né? E às vezes, de maneira bem profissional, dizendo, vamos fazer junto. Bora fazer esse plano. E assim. E depois, tem razão. Aí eu falei, ele tem razão nisso. Como é que ele corrige? Vamos tentar corrigir dessa maneira. Enfim, questões que diz respeito à aula, à estrutura da aula, aulas práticas, tem razão. Eu falei, realmente tem. E a gente vai corrigindo. E a gente, como professor, a gente tinha muita sobrecarga, né? Sobrecarga por justamente aquela questão. A gente tinha que ter mais disciplinas, com estrutura docente pequena, mas tinha que ter uma demanda de curso. Eram 5 sempre. Exatamente. Hoje tem mais, né? Hoje se não me engano. Mais. Tem uma turma noturna, né? Isso. Mas assim, era uma carga de... E outra coisa, é muita responsabilidade, né? Eu estou formando profissionais, sabe? Quando a gente internaliza isso, começa a fazer uma reflexão, nossa, aquelas pessoas vão me representar lá fora, né? Muitos deles, nossa, você não tem noção como eu sou orgulhoso, sabe? E todos vocês que estão lá, que eu vejo, dando plantão, quando eu vejo lá, dando conta do plantão, eu fico, caraca, sabe? Sim, coisas que eu nem tive a oportunidade de ensinar. Não teve. Essa experiência a gente não teve a oportunidade de ensinar. A gente aprende em estágio, isso fora da faculdade. Exatamente. Na verdade, foi uma desenvoltura de proatividade que vocês desenvolveram pela necessidade de aprender. Uhum. E nenhum reclamava. Aprendeu e foi desenvolvendo essas habilidades em ambiente de trabalho. É o que eu converso com Débora ou com qualquer aluno que está para se formar agora, que vem falar comigo, aí dá certo, os plantão, como é que é? E é muito engraçado que a gente, talvez eu não lembre de todas, óbvio, não vou lembrar de todas as suas aulas no UNP, mas tem algum momento num plantão e alguma coisa, um paciente que vem uma vozinha lá no final de Rodrigo Mendes falando que é melhor fazer outra coisa. Você fica tipo, meu Deus do céu, é mesmo. Você vai... Faz. Tá ali guardado. Eu tenho disso dos meus professores ainda. Pacientes que eu atendo hoje. O cara que ele falou isso, eu tenho que puxar na memória. E pior que o cara lembra, né? O cara, rapaz, pois não faz sentido. Exatamente. Coisas assim que realmente foram pilares pra gente. Não, ele tá no caminho certo. E não vai ser fácil, né? Hoje o veterinário ele precisa realmente se profissionalizar, sabe? A gente ainda é uma limitação que a gente tem às vezes, porque realmente a gente sai muito despreparado da faculdade, é super normal. Não tem como fazer diferente. Não tem. A gente tem que passar, são etapas. Mas são etapas que a gente tem que estabelecer um fim, sabe? Tem que prestar, não, rapaz, eu vou até aqui. Eu tenho que trabalhar para a partir daqui já me reinventar. Então estabeleçam metas de reinvenção profissional. E vocês evoluem muito com isso. Por exemplo, a UNP meio que retardou isso, mas na época, quando eu estava conversando com os tutores do Hospital Veterinário da UNP, no CSV na época, eu falei, gente, vocês têm que se reinventar a cada 5 anos. Mas em que? Não sei. Se apropria de alguma coisa nova para tu oferecer. Não oferecer com o intuito apenas financeiro, que é importante.
Gente, vamos deixar essa... Tem que precisar de dinheiro. Claro, o boleto Precisa não paga cobrar, Até sabe? mesmo você falou no começo sobre o investimento que você faz Exatamente. durante uma graduação após. Se você quer precisa ter um retorno. Sua reinvenção custa caro. Eu vou me formar devendo 184 mil. Você já se forma devendo. Devendo. Entendeu? Então preciso pagar isso. E a gente tem que se reinventar a cada 5 anos. Vou dizer mais, né? Até menos, talvez. Né? Do jeito que as coisas estão hoje. Exatamente. E hoje, cada vez mais está se afunilando. As especialidades veio realmente com esse propósito, né? De fazer com que pessoas se desenvolvam muito num segmento e permitam que eles se reinventem e possam sempre oferecer um trabalho de qualidade a esse mercado muito exigente. Até porque um colega, quando vai te encaminhar, tu tá fazendo nefro. É responsabilidade dele encaminhar um paciente dele para tu, porque ele confia no teu trabalho. Então, se der zebra contigo, a credibilidade desse que encaminhou também. Cai pra ele também. Exatamente. Existe um leque de profissionais da mesma área atuando na tua cidade. Se tu encaminha um tutor teu, antigo, eu vacinei ele, eu que fiz o protocolo vacinal, filhote dele. Eu acompanho ele, aquele tutor que procura tu pode estar na Argentina, ele vai lá, não, eu quero que você atenda por você. Se tu tem que analisar para quem tu está encaminhando. Porque tu pode, de uma certa forma, se descredibilizar por encaminhar para uma pessoa que não tem credibilidade. Acredite, já aconteceu já. Aconteceu. Então, assim, é muito importante que você realmente... não é nem por uma questão mesmo de ego. Não. Que eu acho que quando a gente está fazendo um trabalho correto, pra gente é muito satisfatório, sabe? Então a gente, não, eu tô oferecendo, eu tô me sentindo bem com o trabalho que eu tô oferecendo. Tá, eu estudei tanto para isso, eu tô conseguindo agora, eu gastei tanto, eu consigo oferecer, eu tô tendo resultado bom. Os que não é para ter resultado eu não vou ter, mas já é esperado, eu já sei, eu já aviso, até brinco, né? Tô dizendo a todo mundo agora que tá andando comigo. Até meu auxiliar sabe. Eu tenho um auxiliar que ele tá, vai ser ao vivo? Vai ser ao vivo, doutor? Não vai ser, eu queria assistir, que é Eduardo. Eduardo, link, Eduardo, tem Eduardo e tem o outro auxiliar que anda comigo, que é Lucas. Você passou um tempo com o Cris, né? Como Cris auxiliar. também. Passei, pronto. Cris é A maravilhosa. etapa mais pesada da minha vida foi com ela. Ela que segurou o pau do barraco O comigo. perrengue grande. Pesada. Ela ali trabalha, viu? Maravilhosa. Minha Cris. Nossa Senhora. E ela faz um trabalho lindo hoje. Que ganhou a credibilidade do mercado dos veterinários. Como? Aquele tutor que tem dificuldade de fazer um curativo em casa. Aquele tutor que tem dificuldade de dar um comprimido para um gato. Então, aí a pessoa... Olha como é interessante essa questão do network, né? Eu encaminhei... tem essa auxiliar que ela faz em casa. Fale com ela, que ela faz pacotes, tudo. Nossa, a mulher me ligou. Obrigado. Olha, ela me salvou. Meu gato, ele não morde ela. Enfim. Então, ela faz um trabalho hoje que ela preencheu uma lacuna que era necessidade. Todo mundo sabe que tinha anos. Isso é verdade. Séculos. Da medicação é muito chato, minha gente, para gato e para cachorro. Tem cachorro que não deixa. A melhor que são 4 pessoas. Exatamente. 4? Entendeu? Então, quando você oferece um serviço de qualidade e tudo isso, então... Aí, Eduardo é o que tá rodando comigo hoje e eu treinei. Então, o cara hoje que tá habilitado, ele sabe. Quando eu faço um movimento com a cabeça, ele já sabe o que é. Já ajeita o cachorro assim, né? Lucas, mesmo jeito, já sabe. Tava meio ruim, né? Essa imagem. Isso aqui alguém de confiança. Exatamente. Isso você só consegue quando você realmente se profissionalize e vê a necessidade de alguém para te ajudar. Teu trabalho muda muito. Até quando o cliente chega, o tutor chega com o animal que vê que tem um auxiliar particular. Com tua marca no bolso. Não, aqui meu auxiliar Eduardo, pode deixar que ele já sabe tudo, ele explica, ele tem a proatividade já e a liberdade já, até certo ponto, de explicar como é o procedimento. Ó, a gente vai botar ele assim, tudo, a senhora segura a sua cabeça, então, realmente é algo. E aí, Eduardo sempre dizia assim, o senhor fala direto, tudo que é dito antes é aviso, certo? Certo. Seja do que for em qualquer paciente. Tudo que é dito depois é desculpa. Entendeu? Então, tudo que é dito antes, existe esse cachorro ele vai ter tal reação com um anticonvulsivo. Vai ter tal efeito com canabidiol, por exemplo. Que a gente está estudando muito agora também. E aí, se você não disser antes, e ele teve aquele efeito, e aquele efeito era um efeito que já era esperado e que poderia acontecer, mas se você não disse antes,
E acontece da mulher chegar doida na clínica depois, você dizer depois é desculpa. E por que o senhor não avisou? Isso é só um exemplo, mas serve para tudo. Tudo. Então, tudo, o doutor diz, tudo que é dito antes é aviso. Por pior que seja. Se for dito depois, é desculpa. Você tá aí. Enfim. Então, são ensinamentos que a gente vai levar. Só a vivência traz isso pra gente, sabe? Só a vivência traz isso pra gente. E pra atuação profissional em si, quando a gente sai da faculdade, a gente sai zerado, sai despreparado demais. E, infelizmente, a gente só aprende da pior maneira, errando. Errei muito. A gente erra. A gente tem que utilizar esses erros como ensinamentos, aprendizado, tudo. Mas a gente vai errar e continua errando. Então, não se desesperem, isso é normal demais. Né? E é uma maneira de você evoluir também. Você aceitar o erro, a melhor coisa do mundo é aceitar o seu erro. A partir do momento que você aceita, mas não tem remédio, não tem como, mas tá remediado, pelo menos você já aceitou. Então você já evoluiu ali. Outro caso semelhante, você já não vai errar, ou vai ter a cautela, muito mais cautela de avisar, né? Ou de levantar aquela hipótese que pode acontecer tal e tal efeito, enfim. Isso é aplicado para tudo, inclusive na nossa vida, né? Isso pode ser aplicado na nossa vida também. Eu sempre vou voltar para da faculdade. Porque a gente começou a falar, ele perguntei isso de momentos importantes durante a faculdade. Você falou que foi a primeira vez que foi para a ouvidoria, mas teve algum outro. Eu lembrei de um, não sei se você vai lembrar. Fala aí, qual que é? Que foi muito no comecinho da minha graduação. Eu não lembro qual foi o motivo especificamente, mas a minha turma levantou tipo uma campanhazinha no Facebook, alguma coisa com a tag. Acho que era Somos Todos Mendes ou Somos Todos Rodrigo Mendes, alguma coisa do tipo. Eu não lembro qual foi a situação. Eu tava lembrando disso. Eu acho que você tava passando por uma barra. Eu não sei o que era, algum problema, não sei se era pessoal, se era dentro da faculdade. Mas os alunos tiveram uma sensibilidadezinha ali no momento de fazer alguma coisa para dar uma sinalizada. Nossa, e teve até uma homenagem muito bonita que fizeram no CSV de surpresa, né? Nesse dia até me emocionei, porque eu não aguentei, não. E realmente na verdade foi um mix de problemas pessoais, profissionais, que, né? Na própria faculdade também, que diz respeito também a várias questões que envolveram ouvidoria, como eu falei, parte delas faziam sentido, outras delas fugiam do escopo profissional, partiam logo por coisas muito pessoais, e realmente, um dado momento, eu me vi meio que pensei ainda, embora remota a possibilidade, por aquelas questões que eu falei, de ter filho, de ter a questão da estabilidade financeira, em sair. Foi muita pressão que vinha não só mas de cima também, dos alunos, né? Muita cobrança, problemas pessoais também. E aí, meu amigo... Uma panela de pressão. Foi. E aí, realmente foi muito marcante. E o que me deixou mais surpreso foi que eu não esperava que existiam toda essa empatia por mim. Que eu sou muito franco, eu não era bem quisto, né? Em termos de questão de prova, que é normal, né? Natural. Fora da sala de aula, não. Fora da sala de aula, não. O professor que dá uma das disciplinas mais assustadoras, ele nunca vai ser aquele cara que você bota debaixo do braço. Mas eu confesso que eu exagerava. Eu exagerava, né? Eu lembro de uma aula com o Mendes desesperado, e ele lá falando um monte de coisa. Ele disse assim, eu tô dando aula pra vocês em alto nível aqui. Eu tipo, eu sei. Não, mas muita coisa eu exagerava, realmente, talvez, enfim. Teve a questão da própria... Uma coisa que eu me molhei... Assim, a gente vai ficando, vai amadurecendo, e depois que a gente sai da faculdade, a gente fica lembrando das coisas que a gente fazia, e fazendo, nossa, não precisava fazer aquilo. Porque depois a gente desenvolve a maturidade traz muito pra gente o quê? Discernimento, traz muito a questão da objetividade de vida, traz muito sinceridade. E aí não é uma sinceridade apenas para terceiros, e sim uma autorreflexão, um autoconhecimento. De ser sincero comigo mesmo, de me autodesbastar, vamos assim dizer. Né? Essas arestas que a gente tinha. E quando a gente está ali, no universo de uma sala de aula, por pior que você esteja, a gente está diante de sonhos. A gente fica ali, nossa, aquele menino... Como hoje a gente vê, muitos deles já realizando sonhos. E às vezes a gente fica meio tão preso naquela coisa maquinada da academia, de que a gente é imposto às vezes a fazer, e perde um pouco desse calor humano, sabe? Dessa sensibilidade. E às vezes até por orgulho e ego. Sendo muito sincero com vocês, né?
muito franco. E a gente se perde, às vezes, desse egocentrismo. E a gente transcende sala de aula. É muito comum, eu já fui vítima disso. E assim, e o que é pior, né? Já fui vítima como aluno, condenava e fazia a mesma coisa. Sem nem perceber. Exatamente. Principalmente no início do curso, no meio, no final a gente já vai desenvolvendo um pouco disso, né? E infelizmente, eu saí no momento em que eu já estava começando a me desbastar nesse sentido e já estava melhorando muito nesse. Mas, enfim, ficou um ensinamento, foi um aprendizado muito grande para mim. A faculdade, todas as experiências que eu tive lá também. E o reconhecimento, embora assim, eu era tão fechado que eu nunca esperava, por exemplo, digamos assim, eu estava tão bloqueado que eu nunca esperava que alguém pudesse me fazer uma homenagem. Entendeu? Pra você ver como era a minha cabeça, né? Não, eu não sou um bom no geral. Por que eu sou merecedor? Então eu nem esperava. E às vezes vocês que estão ali dando aula sempre e tal, não tem dimensão de que, beleza, tem uma parte da turma que não vai gostar, porque ninguém agrada todo mundo, assim como entre os alunos ninguém se gosta, mas tem muito aluno que se espelha em vocês. Exatamente. E o que é, entre aspas, a gente sempre, eu vou confessar uma coisa, os professores não vão gostar. Treta, bota pro corte esse aqui. Os professores não vão gostar. Nós temos alunos, como você falou até um termo, sentinela, referência na isso sala. É fato, não, mas todo mundo sabe. Porque a gente sabe da integridade moral daqueles alunos, sempre é um número grande, assim. Então, quando a gente vê que aqueles alunos realmente estão desconfortáveis, a gente tem que, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Nós temos referências. Então, e essas referências pra gente eram um termômetro, né? Era um elemento ali, olha, peraí, essa prova aqui realmente, ou essa minha conduta, né? Esse meu comportamento. E às vezes não precisava nem falar. Pelo olhar, a gente já sabia. Pelo olhar. Esse rapaz, Érico olhou pra mim. Vocês nunca me deram trabalho, né? Então vocês podiam, quando você já olhava assim, é um olhar tão expressivo que eu digo, já tá me dizendo tudo, pra você nem, né? Eu vou até anotar aqui, porque eu já sei a leitura aqui, né? Então a gente se espelhava muito nesses alunos. E nós tínhamos esses alunos como referência e um termômetro pra gente também. Na faculdade, de fato, tem aqueles alunos que botam pra ouvidoria por reclamar qualquer coisa, que não tem o interesse de agregar no curso, ou de tipo, vou falar aqui pra ver se melhora. Mas tem aqueles alunos que têm um pouquinho de sensibilidade. Tem que acrescentar. Eu fui muito próximo a alguns professores específicos, eu sempre falo, e eu vi muito o peso e os problemas e tal. Então, eu sempre fui muito empático com isso. Eu disse, não vou reclamar do professor que tá assim, porque eu sei qual é a outra realidade. Às vezes, eu sei que tá lidando o máximo e às vezes tem problema em casa, tem uma reclamação de cima, como você falou, e os alunos não... Tem muito aluno que não pensa nisso. E o que é interessante, né? O professor, quando ele é inexperiente, ele não aceita muita coisa, né? Ele olha assim pro aluno, esse aluno não é bom aluno, ele tira nota baixa. Não sei o que. Então, o professor inexperiente, ele já descredibiliza a opinião daquele aluno. É natural isso. É meio que já quase no automático isso. Mas aí, é o que eu vou entender, aí a gente vem pro mercado. Aí a gente sai. Aí a gente sai no mercado. Aí vamos ver. Quando a gente se depara, eu percebo 3 coisas que envolvem a vida de um profissional veterinário quando sai. Né? E no meu caso, eu como voltei a trabalhar na labuta, como vocês. Uma coisa. Um dos pilares. Competência técnica. Certo? Competência técnica. Estrutura. Mas uma coisa que a gente percebe que muitos, na maioria, 100% não tem quando sai, é como se gerir. Aí o que é que acontece? Aquele aluno que vem, ele foi ali. Tem aluno que é mediano, mas ele está focado. Quando esse aluno, a gente descredibiliza ele desde o início. Tá ali e tal, mas ele é focado. E aí ele sai, às vezes, sem tanta competência técnica, mas competência técnica se adquire, né? Concorda? E rápido. E rápido. E principalmente quando você sai. Ou você aprende ou você aprende. Às vezes você tem estrutura, não tem tanta estrutura, mas aí consegue,
estrutura, um empréstimo, alguma coisa. Mas ele sabe se gerir. E aí você vê, o aluno que sabe se gerir profissionalmente, ele desenvolve uma competência técnica mais rápido do que aquele que for o melhor aluno Que só trava 10. e que tem estrutura. Então, eu tenho, no universo de alunos que eu conheci, alunos que eram, a palavra medíocre quer dizer mediano, medíocres quando estudantes, mas hoje se destacam tecnicamente. Tecnicamente eles se destacam. É incrível. E olha que são bons no que fazem. Porque eles soube se gerir profissionalmente. Quando eu falo de gerir, é gestão de tempo, é no que investir, o que fazer. Já saiu com esse enfoque da graduação também, tá? Então, assim, é errado esse pré-conceito que a gente tem, né? Porque às vezes o cara tá ali, mas a área dele é aquela. E hoje o que a gente vê? A veterinária cada vez mais se afunilando para a especialidade. Então o cara hoje, colegas trabalham comigo e que olha assim e fez, olha, na minha cabeça, claro que eu digo para eles, que prazer estar compartilhando contigo esse paciente, assim, alto nível, muito bom, assim, isso me deixa extremamente orgulhoso e foi um ensinamento para mim. Fiz, Queimei minha se eu voltar para a sala de aula um dia, eu já sei como fazer. É pegar, tentar garimpar justamente essas qualidades e de forma de mentoria, né? Tentar, foca aí mesmo, teu canto. E falando um pouquinho nisso. E a mesma coisa, será? Não sei. Pretende voltar para a sala de aula? Exatamente. Recebi propostas da... Pode dizer nome? Pode. Pode, a gente... Uninasal, para dar aula próximo semestre. Só tem que pagar R$100 por nome, pessoal. Mas aí aqui tá, né? Eu tô ainda vendo, analisando isso, porque eu tô agora iniciando uma especialidade. Tenho muita vontade de voltar para a sala de aula, para ser muito franco. Muita vontade mesmo. Eu gosto daquilo. Cara, eu acho eu gosto daquilo. E queira ou não queira, é uma maneira de você estar sempre atualizado, estudar, né? Se lapidar um pouco mais e voltar a estudar coisas que normalmente ficam um pouco dormentes ali pela própria delimitação da minha área de atuação, embora eu faça clínica geral também, mas eu meio que fico restrito, né, para cardiologia e pneumo agora, né? Iniciando minhas atividades. Mas tenho vontade de voltar. Se eu recebesse uma proposta que se enquadrasse bem, não financeiramente, que eu sei que isso não vai ter, mas que pudesse para mim ali se encaixar logisticamente na minha área de atuação, sem comprometer muito o trabalho, que agora eu estou disponível, eu não posso sair do mercado. Porque levou-se um tempo para você Isso, chegar eu tô nesse investindo. mercado. E eu estou investindo, né? Pesado, né? É caro. Devendo tudo. O BNDES Não pode nem ali, né? BNDES é outro. Você falou outro branco bom para. Eu tava dando pode uma olhada. também. Quase alienando o menino. Não, faz isso não. Para poder pagar as contas. Mas tenho sim vontade, recebi proposta da Uninasal para o próximo semestre, que vai ter disciplinas de clínica de pequenos, né? Tô pensando mesmo em, na verdade, né, pensar em ser professor, mesmo me candidatar à vaga, que com certeza vai ter outras pessoas concorrendo, né? Pelo menos me candidatar, eu tô pensando mesmo. Analisando friamente, Se não fosse veterinária, você faria alguma coisa assim diferente? com certeza na área focada mais para a natureza, alguma coisa envolvendo mar, né? Alguma coisa. Oceanógrafo, biólogo, Exatamente, marinheiro. biólogo marinho, marinheiro, biólogo. Eu acho que é a área que eu gosto, assim, sabe? Eu Acho tenho um que quando- viés de Silvestre, eu gosto do ambiente da coisa do Silvestre Quer dizer, também. você que me deu Silvestre, mas foi não. Acho que você deu pra turma anterior. Deu pra mim, Foi. Silvestre. Joacil foi. E Joacil entrou depois. Deu aula depois para vocês. Tipo, Assim, seria uma Joacil, área que eu né? trabalho. Seria sempre na área, ou na aula humanística ali, tudo, enfim. Talvez psicologia, mas sempre mais na área da biologia de um modo geral. Agronomia. Pior alguma que quando coisa eu entrei na- focada na na- natureza. Quando eu entrei na faculdade, se me perguntassem uma pessoa que é veterinário, eu diria menos. Ele só tem cara de veterinário. Do jeito, Do né? típico veterinário. Não sei De por quê. pequenos, né? De Exato. pequenos. Veterinário de pequeno. Olha, De pequenos, De Muito grande. veterinário de pequenos. Mas sabia que eu já fui um pouquinho meu bandeado para equinos? Quase. Gostei muito. Que a clínica do equino se aproxima muito da clínica de pequenos, em termos de nuances, De de detalhes. complexidade, de detalhe, Tenho né? muita vontade de voltar para Equinos. Não, e o equino, assim, é emergente, né? Tá crescendo de novo e tá voltando com força. O equino hoje tá, mesmo que eu tá vendo, como a clínica especializada de pequenos estava iniciando.
Hoje você tem dentista, você tem oftalmo de equino, os caras que trabalham só com ortopedia, com fisiatria. Então a equino tá com o mesmo propósito de atuação. E os veterinários já estão realmente se habilitando. E vou dizer mais, tem mercado, principalmente no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é muito forte a parte de equinos, né? Nós respiramos vaquejada, né? Se brincar, uma das poucas, eu vi até um comentário, foi um dado aí, que o Rio Grande do Norte é um dos estados que são mais, em termos de circulação financeira envolvendo equinos, o terceiro é a quarta do Brasil. Só pede para Barretos, essas cidades aí que tem, né, prova de tambor, essas coisas. Mas no Rio, isso é muito bom para a área veterinária, o segmento veterinário. De um modo geral, não é só o veterinário, né, mas o mercado veterinário que gira em torno do cavalo. O cavalo é como pet hoje, de uma certa forma, né? Muitos utilizam como dentre os grandes animais é o mais humanizado. Exato. Além de ser humanizado nesse sentido, é utilizado para diferentes outras aptidões, inclusive na reabilitação, a gente sabe, né? Em tratamento de crianças especiais, enfim, uma gama de aplicações. Além disso, né? Esporte. Tem mais essa. Então, assim, é emergente, né? Fica aí a dica pro pessoal. Eu queria muito fazer fisioterapia e reabilitação equina. Sempre quis. E é uma área de equino que realmente tem crescido muito. Exato, é maravilhoso. Eu sou apaixonado por cavalo desde o primeiro período da faculdade. Sei porque eu fiquei com o Felipe, né? Até o 8º período ali nos pés de Felipe. Sempre grande. Você tem uma inspiração. Aí foi quando meu caso. acabou, de repente virou... disseram assim, tem que decidir. Eu disse, não, pequenos. Aí saí, já trabalhei com pequenos, pronto. Eu não consigo largar pequenos, mas tenho vontade de fazer equino. Mas é algo que, assim, para mim você está desenvolvendo uma habilidade que se um dia você vou bater o pé, você vai poder extrapolar muita coisa, não em termos, claro, tratamento tem particularidades que não se aplicam, mas a desenvoltura, o pensamento, o raciocínio clínico, tudo isso pode ser aplicado. Exatamente. É um universo diferente, mas é um cavalo que vai estar num ambiente que você vai fazer a mesma investigação que você faria, por exemplo, num pequeno animal. Num cão, né? Tem coisas específicas ainda para perguntar, senhora? Não, acho que... Eu queria então só pedir uma coisa. Se você pudesse me deixar hoje uma palavra aí de incentivo para essa galera que tá para se formar agora, essa galera que sempre tá aqui, é para essa galera que tá no mercado, tá precisando se reinventar também. Eu saí da faculdade, peguei muito plantão, clínica e tal. A gente trabalhava, eu e Renatinha, 2 clínicas ao mesmo tempo, a gente se rendia sempre. Até hoje eu sou muito próximo a Renatinha. Ao sair, fui para a área comercial, passei um tempinho na área comercial e estou voltando para a clínica agora. Então, você falando aí sobre se reinventar e tal, eu fiquei tipo, é possível se reinventar. Então, dá aí uma palavra para a galera, de conselho para esses recém-formados, para a galera que está na área e está precisando aí de uma reinventação. Olha só que palavra feia. Não tem nem sentido se reinventar dentro da profissão. Não. Pois é, a gente tem hoje no universo das faculdades uma miscigenação etária, uma faixa etária muito grande. Você tem pessoas que já entram na faculdade que já têm uma formação, né? Mas a gente percebe que predominantemente nós temos pessoas que não têm graduação, né? A maioria dos alunos acadêmicos não tem graduação, não tem aquela maturidade, né? De uma pessoa que já tem uma formação, que já entra focado talvez por uma necessidade financeira. Acontece. Ou porque tem alguém na família que já tem uma estrutura e ali ele viu, porque sempre desejar, ou teve aquele sonho, por criar cachorro há muito tempo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer uma reflexão como estudante é que vocês estão durante o desenvolvimento de uma carreira. Nossa carreira começa no primeiro dia de aula, né? Nós temos alunos que já entram com a perspectiva de vida, de dignidade que vai ser construída a partir daquele primeiro dia de aula, né? Existem dificuldades ao longo do curso? Existe, vão deixar de ter? Não. Principalmente depois que você se formar. Mas a graduação, ela traz uma série de etapas. Eu digo assim, a graduação são viagens, né? A cada viagem, você tem que ir aos poucos se tirando, se desbastando, né? De alguns vícios, né? Vai ter que renunciar a algo que vai de encontro àquela construção daquela tal dignidade, né? Então, é um processo que demora 10 viagens, né? Na 10ª viagem, na quinta viagem, 6ª viagem, você já tem que estar com um propósito muito estabelecido, né? O que seguir, mas é muito... Não é. Não é. Mas eu nunca tive a oportunidade de estagiar, eu nunca tive essa iniciativa, assim, eu ficava muito preso à prova,
né? Enfim. Mas tenta mudar isso então, né? Tenta estabelecer um propósito, o que tu vai seguir, o foco, aquele famoso foco. Porque aquilo ali é quem vai alicerçar as tuas atribuições profissionais quando tu sair, né? É difícil? É difícil, não é fácil. Mas a partir do momento que você define sua estratégia profissional, ela começa a ficar mais clara, a abrir o leque. Existem desvios que vocês vão ter que fazer para poder alcançar aquilo? Existe. Inclusive durante a graduação. Tem gente que precisa trabalhar durante a graduação. Como fazer isso, né? Se você mesmo não está contente ou não está satisfeito com a sua atuação como aluno. Então, como é que tu pode ali se apropriar de alguma coisa para compensar? Busca pessoas que realmente profissionais que já estão no mercado, como um mentor, vai, se antecipa a isso e vê o que é que ele pode fazer para te ajudar nesse sentido. Então, não deixa o curso terminar, né? Busca e se inicia agora, durante a graduação, busca isso. Porque realmente quando você sai, todo mundo sai, mesmo que estão com o propósito estabelecido, quando sai muito despreparado, sem saber de nada, realmente é essa a sensação. Quando eu saí da graduação, que eu fui para a residência, eu olhei assim, do que eu estou fazendo aqui? Eu não sei de nada. A primeira consulta eu gaguejava, eu não sei fazer uma anamnese direito, isso aí eu saía desesperado. Então é normal, é comum para todo mundo, mas quando a gente sai focado, e ter calma, né? Começar a ter um equilíbrio emocional, desenvolver muito nosso equilíbrio emocional. Hoje está sendo difícil ser veterinário, sabe? Não pelas nuances da nossa competência técnica, da atribuição técnica como veterinário, mas pelos tutores. Os tutores hoje estão cada vez mais difíceis, sabe? Difíceis mesmo, sabe? No ponto de vista de te agredir, talvez. Então, a gente lidar com essa realidade logo quando sai é para desistir. É para desistir. Então, tem que desenvolver nosso muito, muito, muito. Então, tô saindo, o que eu preciso desenvolver? Quais são as minhas fragilidades? Anota. Minhas fragilidades são essas. E já vai estabelecendo um plano de ação para essas fragilidades. Eu vou me submeter a isso? Não. Eu acho que não. Agora não. Então, como eu consigo? Né? Eu sempre digo assim, se você não conseguiu, talvez, mas se almeja, talvez a pessoa não queira fazer residência. Mas a residência é um bom lapidador, bom preparo para você, para o mercado. Não vou, preciso de dinheiro, né? A residência eu não passei, eu preciso trabalhar. Eu vou ficar sem trabalhar, estudar um ano? Não, preciso pagar a faculdade, preciso trabalhar. Então, como compensar isso? A residência você está no ambiente controlado. E quando eu não posso, tem um R2 que vai me ajudar, tem um professor, tem um veterinário técnico que está ali para me amparar. E aí, onde é que eu vejo um elemento importante de desenvolvimento do aluno recém-formado? Internamento. O internamento, ele digamos assim, ele é um ambiente pseudo-controlado. Mas ele tem esse viés de controle. Porque você está diante de um paciente que está internado, que está sob sua responsabilidade, mas que alguém passou a evolução para você, te explicou tudo, está diante de um protocolo terapêutico, que você tem que adotar ao longo da madrugada, te permite pensar, analisar, associar uma coisa que você está vendo. Ajustar às vezes, ajustar a conduta. Tem dúvidas, você tem liberdade para ajustar a conduta. Você mudou meu protocolo. Não. A partir do momento que você evoluiu para mim, eu tenho liberdade para ajustar e justificar. Mudar, talvez. Porque ele apresentou isso, ele apresentou tal, que aí vai. Você pode sim, você tem liberdade. Um conhecimento que você já tem, inclusive, que você nunca teria ali, naquela questão do calor do atendimento, talvez pensar, mas ali você está tranquilo. Apareceu, mas de madrugada aparece urgência, aparece. Mas ainda digo, é um ambiente controlado, um ambiente que te permite pensar, dá tempo para pensar. E ali é bom porque ele vai trabalhar muitas questões. Uma delas, justamente, você vai ter acesso livre a prontuário, ver protocolos, aí você vai dar uma revisada e vai anotar suas coisas. Eu fazia muita anotação. Não, isso aqui, olha que tratamento diferente disso aqui Mas por que ele fez isso? Depois eu perguntava, o que você tratou com tal corticóide nesse paciente? Não, porque estava suspeitando disso também. Já anota lá, então eles utilizam. Então, para mim, foi um bom elemento de desenvolvimento na época. E desenvolveu sua inteligência emocional ali, a questão da primeira impressão de um paciente que está de urgência. E, realmente,
o que eu mais senti quando me formei foi lidar com paciente de urgência. Você não consegue nem pensar na hora, né? Nem pensar. E aí eu estudava muito pacientes de urgência. Que possibilidades eu posso vir? É um atropelamento? É uma pancada na cabeça? É um trauma crânioencefálico? É um animal com edema de pulmão? É um animal obstruído? E aí vem, né? Sempre meio que se restringe a um leque, né, de casuística que não muda muito. Né? É um sangramento profuso. E aí eu meio que fiz um compilado e estudava aquilo e já deixava anotado. Era um caderno. Esqueça a marca. A capa dele era preta, o nome dele era Tilibra. A marca Tilibra, lembra? Era esse. Então, assim, eu aprendi dessa maneira e copiava mesmo o tratamento dos profissionais que já tinham muito mais experiência que eu. Copiava, literalmente. Depois eu ia tentar estudar. Dava tempo. Na época a gente não tinha acesso à internet como a gente tem hoje. Ajuda muito. Vai lá busca, ó, isso aqui, tratamento. Já ajuda muito. Gente, a gente tem que buscar conhecimento. A gente tem a internet à nossa disposição, a gente tem livro, a gente tem artigo, tem uma apostila, tem nosso material da faculdade que vai ficar perto da gente ali. E a gente usa isso. Tem um colega que está em casa disponível. Liga. Rapaz, estou com pacientes assim, assado, o que é que eu faço? Normalmente, hoje, os hospitais têm sempre um veterinário de responsável, um coordenador, né? Que na hora da perreio, ó, posso ligar? Liga, ó, faça isso. Vai lá, busca, anota e já fica marcado, você já aprendeu. Então, o que eu recomendo para a pessoa? Uma coisa que eu não recomendo é partir logo para especialidade. Porque o que é que está acontecendo? Sai, se forma, tem grana, vai fazer uma pós. Às vezes nem concluiu a faculdade, já está fazendo pós. Esse profissional, ele fica muito restrito ao segmento de atuação. A gente sabe que a maioria das especialidades tem toda uma palavrinha que é bem interessante, assim. Integração interdisciplinar. Às vezes tem uma nuance endócrina que está comprometendo o teu sistema, mas tu não sabe nada de clínica, algo gritante, que você vê facilmente na rotina clínica geral. E aí atrapalha, compromete toda a tua conduta, porque tu tem esse desconhecimento básico de clínica médica geral. Então, todo especializado deveria passar pelo perrengue mesmo de ficar que nem eu ficava lá em São Paulo, pegava de sexta, saía na segunda. Rodado. Eu e mais 2 colegas. Era perrengue? Era. Furava, errava, e consertava e dava certo, e aí vai. Né? Eu lembro a primeira transfusão que eu fiz, eu nunca tinha feito. Como é que calcula? Então, ligar pro povo aqui, não me vi, não lembrava. Não veio, não é. E como é que eu aprendi? O animal chegou com clínica cardiorrespiratória. Como sabiam que eu fazia doutorado em cardio, na época, né? Eu já tinha passado por aquela questão toda lá. Na verdade, minto, na residência. Eu gostava muito de cardiologia, eu trabalhando numa clínica particular, chegou pra mim como, não, Rodrigo, tu gosta de cardio, é cardio. Não era animal anêmico. Se não tivesse esse amparo clínico, como é que eu ia identificar? Ah, tá com edema de pulmão. Não, ele tá anêmico. Sangue pra ele resolveu o problema. Né? Então, animal com hemoparasitose era sangue, que ele queria tratamento. Então, eu recomendo isso. Busque desenvolver isso na área clínica geral, plantão, internamento sempre, seja rato de ambulatório, de enfermaria, como a gente fala. Desenvolva essas habilidades, vai ter dificuldade? Vai, todo mundo tem. Mesmo o melhor aluno. A gente viu agora que não existe melhor aluno, né? Exatamente. Então, mesmo esse melhor aluno, ele vai ter que passar por essas situações para poder ter uma vivência prática e realmente ganhar segurança para ter uma atuação. E aí você pensa numa área, numa especialidade. Tá? E estudar muito, não tem como, né? A área da gente não tem como. Você vai ter que estudar pro resto da vida. Até hoje eu estudo. Casos que eu atendo normalmente já todo dia, eu vou ter que ir lá e voltar. O que está dando errado esse tratamento? E aí vou lá estudar. Aí eu ligo para um colega que trabalha com cardio também. Pô, o que é que tu acha que está acontecendo? Rodrigo, ajusta isso, vê se é isso. E aí vai lá e dá certo. Pronto, já aprendi uma coisa nova. Mais uma nuance que a gente aprende todo dia, né? Todo dia. E vou dizer mais. O vínculo de integração profissional entre a gente é o nosso melhor aprendizado. Sejam sempre unidos com seus colegas de trabalho. Com o plantonista, com o veterinário do dia a dia. Se o cara é difícil, mas assim, ali crescemos todos juntos, a gente aprende muito, é um benefício mútuo, né? Entre colegas de trabalho. Lá na Harmony, que eu atendo, a minha maior rotina é lá, eu aprendo muito com
Cristiane, aprendo muito com Mariana, atendo muito com meu aluno, ex-aluno Felipe, né? Ali na troca, né? Na troca de compartilhando conhecimento. Quando eu vou para outros hospitais, eu tenho um vínculo com todo mundo, então a gente vai aprendendo ali. O paciente foi encaminhado por que isso? Quando eu vejo, tem uma particularidade naquele paciente que influencia na minha que eu não sabia, e eu vou e peço ajuda ao colega que tem mais experiência na área. Romeica, isso não sei o que. Não, Romeica, isso tá batendo com isso aqui, então faz sentido. Então começa a gente criar é um ciclo, né? É um ciclo vicioso de autoconhecimento. A gente vai, eu contribuo para ela me contribui mutuamente nesse segmento. Então, é um crescimento contínuo, não tem como parar, não. Mas reinventem-se, né? Acho que a palavra desse podcast é reinvenção. Reinvenção sempre. Né? Nós temos que nos reinventar. E não tenham medo de investir. Vocês vão ter retorno. Tem hora que dá o desespero? Dá. Tem dia que não tem nenhum paciente? Tem. Na hora eu fico, e agora? Não tem um paciente. Aí no outro dia aparece aí, compensa aquele dia. Né? Então, assim, vai ter a estabilidade que todo comércio tem. Um comércio de serviços. O hospital vai ter dia que tá, né? Lotado. Tem dia que não tem nenhum. É isso, a gente depende de demanda. Mas a disponibilidade é o grande segredo, né? E se forem trabalhar volante, gente, leve em consideração tudo que a gente conversou aqui. É importante demais para o nosso planejamento estratégico e para a gente desenvolver. E tentem sair sempre da formalidade, né? Hoje, a nossa profissão exige profissionais. Nossa profissão, essa palavra é meio redundante? Não. Mas é real. É profissional em termos de tudo, né? Em tudo. Postura profissional no ambiente de trabalho, tudo, né? Tudo, até a roupa que a gente utiliza exige da gente. Parece besteira? Parece. Se você quiser, amigo, não queria trabalhar com a roupa que eu trabalho, não, de botão, camisa de botão, com uma caixa, carregando caixa, desmonta a caixa. Parece aquele, né, Mustafa Farah. Sobe na corda, desce na corda. Então, sobe na caixa, desce na caixa. Então, assim, mas suando, tudo vai estar lá. Arrumadinho, suja jaleco, tem que lavar todo dia. Enfim, tem que lavar todo dia, não porque sou eu, porque tem que lavar mesmo. Mas tem dia que a cama não lava, fica no carro. Exato. Mas se profissionalização da formalidade, e eu não tenho dúvida, tem espaço para todo mundo de sobra profissionais. Exatamente. Não tem E vai como dar certo. chamar o homem de professor, porque ele deu uma aula aqui pra mim agora, que eu tô tipo assim, meu Deus, vou me informar bem mais ele feliz dá uma aula. agora. Mendes vai tomar água, ele dá uma água de como tomar água. Verdadeiramente. Naturalmente ele vai dar uma aula. Foi o quê? Mais de uma hora aqui Mais de conversa. Que bom. Rendeu. Ia render mais, Uhum. mas Júnior já deu alerta pra Já deu gente. Tem 1h20. 1h20 já. Foi boa a conversa, né? Gente, muito obrigado por vocês assistiram a gente. Professor Rodrigo, muito obrigado por ter vindo compartilhar. Eu tento muito dizer Rodrigo, mas não sai, só sai professor Rodrigo. Não Eu só chamo de Mendes. Que era dois Rodrigo na UNP, só um adendo, né? Rodrigo Mendes e Rodrigo Padilha. Aí um era Padilha, outro era Mendes. Pra mim já Mas eu facilitava gosto, a minha vida. Padilha era Padilha. Padilha. Mendes era Mendes e Mendes. professor. Padilha era Padilha, Aí tá bom. Mendes era professor. Professor Mendes. Assim, quando tinha um nomezinho depois. Obrigado por você ter vindo conversar com a gente. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Foi assim, no minuto que eu disse, ele, vamos. Depois foi só Demorei a batata. responder, porque ficou lá pra baixo. Quando eu olhei, meu Deus, nem respondi. Não, vou responder isso aí. Tá. Mas já aceitou de cara e veio conversar com a gente. E foi, tipo, pra lá de Foi esclarecedor maravilhoso. essa conversa. Nossa, que bom. Já assim, esse menino às vezes me deixa triste. Quando eu tô perto de me formar, ele faz, vai piorar. Eu faço assim. A rotina de plantão é pesada. Aí vem esse homem 48 aqui, horas seguidas. Aí vem esse homem que esclarece um pouco da vida. Aí eu ganho o quê? Uma esperança, Exato. entendeu? Diferente do que você faz comigo. Faz às parte vezes. do processo de desenvolvimento da Tem que gente, botar um né? medozinho, Débora. Ah, meu Deus. Sempre é bom. Gente, muito obrigado pelo convite. Eu vou estar sempre à disposição. Se quiserem tratar de temas específicos da cardiologia, da pneumologia, a gente pode tirar um dia só para conversar sobre isso. Setembro Vermelho, né? Setembro Vermelho está Vermelho. chegando também, então estou à disposição sempre que precisarem para tratar até de outros temas, fazer um trabalho. Vou dar até uma sugestão, por que não fazer um podcast talvez até interprofissional, interdisciplinar, Uhum. né? Com certeza. Envolve. Hoje a gente está se deparando com tutores com muitos problemas psicológicos, né? Então, até onde o veterinário pode ir,
né? Tô dando uma dica de um tema que eu acho que é um gargalo para todo profissional que trabalha. A gente tem sofrido muito, né? Nesse sentido. Até onde vai a subserviência do veterinário? Para Até onde manter. o veterinário poder assumir a responsabilidade. Exatamente. Até onde a gente vai ter que se redimir ou até mesmo assumir erros de tutores. Uhum. Então é uma realidade que tem que ser quebrada. Aquela história de que o tutor tem razão sempre foi por água abaixo, tá, gente? Então só a dica aí. E o que é que está acontecendo? Está gerando uma série de implicações que está comprometendo a credibilidade profissional da nossa categoria. Então, é um tema bem interessante também, que a gente pode depois trazer relatos, cases aqui para discutir. Nossa, com certeza. Né? Então, mas parabéns pela iniciativa. Quando eu vi, assim, eu fiquei, até comentei aqui, logo que eu cheguei, nossa, que legal a estrutura de vocês. Quando eu entrei, eu fiquei assustado, me senti na Rede Globo aqui de televisão. Né? Então, são muito caprichosos, organizados. Então, tudo isso eu olho todos os detalhes daqui. Né? Então, parabéns pela iniciativa. Eu escrevi umas coisas bem legais sobre a proposta de vocês. E o que é mais interessante, vocês abrem a possibilidade para que profissionais como nós, que estamos todo dia na lida, possamos trazer um pouco da nossa realidade e um pouco de nós. Né? Nós somos seres humanos, comemos, tomamos água, temos dificuldades. E é uma realidade que nem sempre as pessoas que a gente convive no trabalho têm essa percepção, talvez nem saibam, né? Que nós temos essas dificuldades também. Né? Como é difícil, mas ao mesmo tempo gratificante poder compartilhar essa vivência profissional com vocês também, tá? Muito obrigado pelo convite, vai ser sempre uma satisfação poder ajudar e partilhar um pouco dessa vivência com vocês. Nossa, foi maravilhoso. E a gente tem que ir embora, infelizmente. Gente, então é o seguinte, se inscreve no canal se não for inscrito, assim, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. O povo pergunta, cadê os vídeos? Ativa o sininho que você não perde nenhum vídeo. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo. Também vai estar a descrição do nosso canal de cortes. Vai lá que vai ser os cortes desse programa e dos programas anteriores. E também vai no nosso Instagram. Curte a gente lá, segue a gente, tá saindo muito conteúdo bacana para vocês. E vai ter o link do Instagram de Mendes, que é o Instagram profissional de Mendes. Vai ter lá o telefone dele. Se você precisar de um cardiologista ou um pneumologista veterinário, vai estar aqui na descrição, linkando lá para as redes do Mendes. Obrigado. Exato, que ele precisa pagar os equipamentos. Exatamente. 2 meninos para criar. Ele tá alienando um daqui a pouco, chega. Então, gente, é isso. Fique com Deus. Um beijo. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau. Ai, Deus. Que legal, gente. De onde eu ia fazer uma pergunta, não esqueci. Por que esse nome? Nossa. De onde surgiu essa? Eu achei muito autêntico. Só que eu tô tentando. Sabe aquilo quando você tem uma marca e ela abre precedente para diferentes interpretações? Quais são as suas interpretações? Eu vou dizer uma delas. Adestrar é o quê? Em termos conceitos, ser condicionado. Então, quando você desadestra, ela abre a liberdade de expressão. É uma delas? Na verdade, eu acho que é a primeira delas. Por isso que foda lá aqui na descrição, eu coloquei lá, liberdade.